Pão, tchupam, pão. Galera, chegou o momento que muitas pessoas estavam esperando a análise da maior animação da Warner Bros. Desse ano. Do inigualável, o único, o melhor personagem de Mortal Kombat, Johnny Cage. Oh yeah! É isso mesmo, Johnny Cage agora com uma animação solo. Demorou, mas vocês sabem o que dizem, né? Não há pressa pra perfeição. E essa é uma animação de origem dele, que se passa nos anos 80. E por isso que a animação tem toda essa vibe com as cores roxas, ciano, essa ideia meio vaporware. E se prepare para uma animação insana, com muita violência, diálogos e monólogos, o próprio narrando a história, enquanto que ele embarca numa aventura típica de um filme de Kung Fu dos anos 80, desdobrando um culto secreto que se tem em Los Angeles, a cidade dos anjos. Ou seria Los Angeles, a cidade dos demônios. Esse é Mortal Kombat Legends Cage Match. E vamos fazer a crítica aqui no canal nesse vídeo, além de fazer o tier list de todas as animações do Mortal Kombat, porque a princípio essa pode ter sido a última animação desse selo Legends. Então, vocês sabem, roda a abertura, porque está na hora do Cage Match. Oh yeah! Pera aí, só um minutinho que tá tocando meu celular aqui. Alô? Johnny Cage falando. Se você tem meu número é porque quer ter minha nude. Zaslav? Não, sim. Tudo bem, Zaslav? Não, eu tô bem. Eu queria conversar com você, até agradeço você ter ligado diretamente pra mim, mas é que a gente tem que conversar sobre essa animação aqui do Cage Match. A gente tinha combinado que ia ser live action, Zaslav. A gente ia aparecer no Mortal Kombat 2. Nada de Cole Young. Zaslav? Você vai ver com o meu empresário, Zaslav. Sinop pra você também, seu Zaslav. E assim, ó, falar desse selo do Mortal Kombat Legends é realmente uma coisa muito difícil, porque o selo começou com uma das melhores animações possíveis de Mortal Kombat, que foi aquela Vingança do Scorpion. Uma animação muito boa, com uma ótima vibe de Mortal Kombat, violenta do jeito que muitos fãs queriam ver uma animação violenta do Mortal Kombat, que até então nunca tinha existido, e também era uma animação que seguia a tradicional história de Mortal Kombat. Que acontecia um torneio ali, tem uma equipe da Terra, tem a equipe do outro reino, e eles lutam com muito fatality, muito sangue, tem uma jornada de personagem boa pro Scorpion. E beleza, foi uma ótima animação, e talvez o único problema ali tenha sido o formato do torneio, que era meio que um Battle Royale ali, todo mundo junto, misturado, lutando. Eu confesso até que achei legal isso, mas enfim, mudou um pouco a fórmula do torneio. Depois teve o Battle of the Realms, que foi aquele desastre que comentamos aqui. O Snowblind, que surpreendeu com a história do Takahashi. E agora, com a animação do Cage Match, você vê que mudou tudo. O traço tá completamente diferente e a estética toda do desenho é uma grande homenagem aos filmes da época dos anos 80 que ele tá se inspirando. Como eles estão contando a história de origem, que é um astro nível C de Hollywood, que tá tentando emplacar o seu primeiro grande sucesso, que é um filme de ninja mímico, e tudo isso no meio dos anos 80, toda essa estética se casa de uma maneira bem interessante e cria a animação do Mortal Kombat com a melhor identidade das 4 que a gente teve até agora. E principalmente quando a animação começa a brincar muito com o gênero dela. Assim, ó, a melhor forma de resumir essa animação é se o Deadpool encontrasse o Johnny Cage num filme cuja história é do John Constantine. Vocês já viram aquela animação do John Constantine em Cidade dos Demônios? Cara, é quase a mesma história, só que num contexto de paródia de filmes dos anos 80, e o protagonista faz parte de um filme que ele tá tentando salvar. E pra um filme do Johnny Cage, cara, eu acho esse contexto excelente. A premissa toda da animação, ela é muito boa. Inclusive, essa animação começa dando tudo que ela pode dar, com uma cena do próprio filme do Johnny Cage, e ela acaba brilhando mesmo quando ela brinca com o gênero. Como, por exemplo, logo no primeiro ato, quando o Luke Cage, eu continuo chamando de Luke Cage, Johnny Cage, Luke Cage da Marvel. Quando o Johnny Cage conta a sua origem super humilde, que ele sofria bullying no colégio, e que ele não tinha como revidar, porque ele era só uma criança indefesa, e aí a mãe dele colocou ele numa aula de Kung Fu, a la Karate Kid, no melhor estilo possível, e ali vai ter uma sessão de treinamento com uma musiquinha, inclusive, totalmente estilo anos 80,
Só que aí ele quebra a expectativa de uma maneira bem legal, porque ele enfrenta os caras do bullying, só que com a característica violência de Mortal Kombat. E quando isso acontece, é uma coisa que você realmente não tá esperando naquele momento. E eu acho que esse é o grande diferencial dessa animação, ela tem muita personalidade. E o Johnny, com a narração dele, que parece que ele tá improvisando de vez em quando, fazendo piada a cada 2 minutos na narração dele, com os personagens ao redor, totalmente Deadpool, é o tom todo da animação. Você percebe muito que quem participou desse projeto estava realmente muito envolvido em querer fazer esse filme com essa estética e com essa história de que tem algo sinistro acontecendo em Los Angeles. Porque a cidade de Los Angeles tem essa alcunha de que é a cidade dos anjos. E como Los Angeles também é Hollywood, a cidade dos empresários, do cinema, da construção de universos compartilhados, da necessidade de estar sempre fazendo um próximo grande sucesso, de contratar alguém. Também é uma cidade que tem muitas coisas podres que você não sabe o que está acontecendo por baixo dos panos. E a cidade dos anjos, às vezes, narrativamente, é muito explorada como a cidade dos demônios. Porque as pessoas que fazem essa cidade controlar são tipo o oposto dos anjos. A animação do John Constantine fez exatamente isso, e essa animação do Cage Match também. É quase a mesma história. E logo, um problema que começa pequeno, como o Johnny Cage tendo que encontrar a atriz do filme que está desaparecida, se transforma numa grande aventura envolvendo a invocação de um demônio. E isso é muito bacana pro Johnny Cage. Só que assim, por mais que toda a premissa seja legal, o personagem Johnny Cage seja bem feito, infelizmente, essa é uma história muito genérica de Mortal Kombat. Eu queria muito que essa animação fosse maravilhosa, da 10 de 10, pra justificar a roupa, justificar o cosplay, mas não dá, não dá. Ah, Gabriel, mas você tá sendo injusta com a minha animação. Tudo que eu quero é fazer você se divertir, fazer você rir com as minhas tiradas inteligentes, narrativas sobre como que Hollywood é quebrada, como que por dentro a cidade dos anjos é a cidade dos demônios, sabe? Mas, Johnny, essa história é muito genérica. Uma grande coisa. Você tá vendo o filme pra ter uma grande história ou para ver o grande astro? O Johnny Cage. Johnny, me perdoe, você tem razão. De fato, o grande problema da animação é a história e como que a história vai se desdobrando. Basicamente, a aventura, que começa com uma premissa muito boa, de que tem algo estranho em Los Angeles, uma pessoa desapareceu e tem pessoas lutando por um pergaminho sagrado, e onde que isso vai levar o Johnny Cage, é uma ideia muito boa, só que à medida que você vai avançando na história, e o Johnny Cage vai indo de um lado pro outro, e o tamanho da história vai se desdobrando para ser algo maior e maior, até eles invocarem o vilão final da animação, e acaba sendo o grande problema, porque é uma batida muito óbvia. Esse filme, ele quer homenagear os filmes dos anos 80, e tá tudo bem você ter uma estrutura parecida com alguns filmes dos anos 80, como aquele dos problemas no bairro chinês, que passava toda hora na sessão da tarde. Só que não adianta você querer fazer homenagem e ficar só nisso, porque existe uma chance de você só homenagear e ficar por isso mesmo, você só ser mais uma, e não se destacar dos filmes que originalmente você estava querendo, né, homenagear. Então falta alguma coisa nessa história para dar uma mexida na estrutura dela, para que quebre a expectativa e você se surpreenda com alguma coisa que possa acontecer. Afinal, a gente também tá falando de Mortal Kombat. Você poderia surpreender matando alguém, ou tendo uma luta bem diferente, ou mudando as regras do jogo, só que é tudo muito beabá. E quanto aos outros personagens, a gente tem a Ashra, temos também a Jataka e o Chuck, que é aquele personagem assistente do Johnny Cage que tá sempre deslumbrado com o que o Johnny Cage tá fazendo. O que eu também acho engraçado o Johnny Cage ter o assistente perfeito pra ele, que admira ele, quer ser como ele, o que só aumenta o ego do Johnny Cage. Isso aqui foi muito bom pra dinâmica entre eles e pro jeito que a história tava evoluindo pra ter algumas circunstâncias ainda mais engraçadas. Porque tem isso também, né? Essa é uma animação que cai muito mais pro lado da comédia por causa do Johnny Cage do que uma animação mais séria do Mortal Kombat. Talvez isso afaste algumas pessoas que querem coisas mais sérias de Mortal Kombat. Só que no meu caso, eu gosto disso. Principalmente porque combina com o personagem. É claro que você não vai fazer uma animação comédia com o Liu Kang. Talvez você até possa, mas depende. Mas com o Johnny Cage é legal essa ideia de tentar fusionar estilos. Por isso que eu citei o Deadpool, por isso que eu citei o John Constantine. E os filmes dos anos 80 parece que é uma mistura dessas coisas que faz ele ter sua própria identidade. É só uma pena que, ao construir essa identidade,
eles fazem muito pouco. E dentro da própria história que eles querem contar, eles acabam se perdendo, porque eles acabam caindo naquele clichê que o Johnny Cage é o escolhido, que ele tem o sangue dos escolhidos, não sei o quê. E em nenhum momento no primeiro ato, no segundo ato, é estabelecido que ele é o escolhido por algum motivo maior do que o ego do Johnny Cage. Eu entendo o Johnny Cage querer achar que ele é o escolhido, que é o ego inflado dele, mas ele de fato ser o escolhido que... eu acho que aí você perdeu um pouco a ideia da sátira que se quer fazer. E a outra coisa é que das 4 animações do Mortal Kombat, essa é a mais diferente de todas. Porque muitas vezes nem parece que é uma animação do Mortal Kombat. Ela toda se passa na Terra. Os personagens que aparecem ali não são os personagens mais conhecidos do Mortal Kombat. Você tem que ter jogado os jogos para conhecer 2 das personagens que aparecem ali. E ali tem o Raiden, mas o Raiden é tipo um cameo, bem rápido. E isso tudo resulta numa animação muito diferente que o tabuleiro que eles estão brincando, as peças, é diferente porque é toda na Terra, Los Angeles. Aparece demônios? Aparece demônios. Só que são aqueles demônios genéricos. E aí você fica com essa sensação que se fosse qualquer outra franquia ali, fazendo uma paródia dos anos 80, talvez fosse ficar muito parecida. Se você tira a parte da violência, vai sobrar pouco Mortal Kombat. Talvez pudesse ter um pouquinho mais de Mortal Kombat mesmo. Só que também não dá pra esquecer que é uma animação de origem. E eles tiveram que, claro, que manter um pouco os pés no chão, pra não colocar 1 trilhão de coisa e não virar uma história megalomaníaca, como as últimas histórias ali, principalmente o Battle of the Realms teve. Que aquilo dali foi horrível. Parece que eles estão tentando aprender com os erros das últimas animações, só que agora parece que eles foram longe demais. Eles tiraram muitas coisas de Mortal Kombat. Poderia ter um pouquinho mais. Ficou faltando esse equilíbrio aqui. Só que eu fico dividido com a animação, porque o tempo todo é o Johnny Cage narrando e é o Johnny Cage tendo a sua visão de mundo em determinada situação. E geralmente é engraçado. É uma animação genuinamente engraçada. Eu ri em diversos momentos, principalmente numa cena de ônibus. Eu ri naquela cena ali. O jeito que alguns personagens morrem ali no segundo ato puxa muito mais pro lado da comédia do que pro lado de ser algo sério, sabe? No final das contas, é uma animação com muita alma, mas com uma história muito genérica. E talvez se tivesse uma história um pouquinho melhor, resolvesse esse problema aí do Johnny Cage ser o escolhido, eu acredito que daria pra fazer sim a melhor animação dessas 4 que a gente teve. Porque é uma estética legal. Não que seja um aranha-verso, não que seja, meu Deus, isso daqui tem que ir pro cinema. Não, a gente tá falando ainda de uma animação para DVD. É limitado mesmo. Só que eles conseguiram ir bem com o que tinham e a qualidade da animação ainda é boa. Principalmente ali a coreografia das lutas, como que o Johnny Cage interage no meio das lutas. Tem uma parte ali que tem 2 mulheres lutando, ele se mete no meio dessa luta e parece que você tá vendo um filme do Jackie Chan, sabe? Isso é legal e eu queria ter mais disso. Mas quando você compara as lutas com a primeira animação da Vingança de Scorpion, cara, são tipo mundos diferentes. A Vingança de Scorpion tem uma qualidade de animação muito melhor. O estilo da animação, o jeito que eles pintam, o jeito que eles desenham, é um pouco mais padrão beabá de Mortal Kombat. Mas ela é muito mais fluida e permite uma direção mais criativa. Aqui no Cage Match a gente vai ter uma animação com uma identidade visual bem legal, um traço maneiro, só que ela não é tão fluida como poderia ser. E a direção poderia ter explorado um pouco mais essa situação do Johnny Cage ser meio atrapalhão, né, ser meio Jackie Chan no meio das lutas. Poderia ter ido um pouquinho mais além. Parece que ficou no básico, no seguro, que é o bom o suficiente para a animação ser recomendada, mas não o suficiente para ela ser um grande destaque desse universo do Legends. Resumindo, Cage Match começa muito bem no seu primeiro ato, desdobrando uma aventura pequena em uma grande aventura por Los Angeles com algo que dá errado, e o protagonista, que é um ator que não é muito conhecido, tem que desvendar. Mas no segundo ato, eles apenas caem nas obviedades que poderia ser feito com essa história. E o terceiro ato tem esse problema dele ser o escolhido, né, e da invocação do demônio e a batalha final, que é tudo um pouco genérico demais, e que aqui sim é o grande ponto negativo da animação. Tudo que você esperaria que fosse acontecer no primeiro ato, acontece no segundo e acontece no terceiro. E isso tira um pouco da graça. O que salva toda a história, realmente, é o Johnny Cage, os comentários que ele faz. Ele sempre quebra, ele mantém a história engajada. Você nunca fica cansado, você nunca fica chateado com a animação. Só que você vê que também não é nada demais. E é por isso que chegamos na hora da nota. E por Johnny Cage,
eu vou dar aqui uma nota 6,5. É uma animação ok, tem seus momentos, é divertida, só que a história impede que ela realmente alcance seu verdadeiro potencial. E que sim, era um potencial para ser a melhor das 4 animações que a gente teve até esse momento, só que não é. Com certeza ela ganha pontos pelo seu estilo, pela sua coragem de querer fazer algo diferente de Mortal Kombat, por contar a origem do Johnny Cage e por lidar bem com esse personagem do Johnny Cage, que é bem engraçado praticamente 80% do tempo da animação. Eu queria que fosse uma nota melhor, mas infelizmente esse é o máximo que eu consigo dar para essa animação. Mas eu também prometi que eu iria fazer o ranking aqui, o tier list das 4 animações do Legends que a gente teve até esse momento. Porque o que se especula é que essa realmente vai ser a última animação do Legends. Pelo jeito, seu Zaslav cortou o orçamento, hein? Ei, Zaslav. O que é realmente uma pena, sabe? Eu gosto desse selo do Legends. Eu acho muito bacana que cada personagem pode ter o seu momento pra brilhar. Daqui a pouco dá pra fazer da Sonya, do Raiden, de outros personagens ali que ainda não teve um momento pra brilhar nesse universo. Apesar desse selo não ser, tipo, maravilhoso, eu gosto de acompanhar esse selo e eu acho bacana que sempre tem uma animação por ano do Mortal Kombat. Eu acho que isso é muito legal. Mas se terminar aqui, beleza, foram 4 animações, sendo que 3 são boas, assistíveis, uma é excelente e uma é ruim. Beleza, chega de enrolar. Ranking. Em 4º lugar, pra mim, a pior disparada é o Battle of the Realms. Ai, o Battle of the Realms me irritou profundamente quando eu assisti, porque ela começa tão bem, é aquela típica história de Mortal Kombat que você quer ver, que tem torneio, que não sei o quê. Só que o 3º ato acaba com a animação. É esse negócio de você querer abraçar o megalomaníaco e de sempre tentar aumentar a escala. E aí você tem que fazer a coisa mais épica possível nesse filme. E eu acho que perde um pouco a ideia toda da animação, que era pra ser uma história mais simples ali de Mortal Kombat. E sem falar que eles estavam tentando adaptar muito conteúdo dos jogos em uma animação de 90 minutos, que é muito pouco. Essa daqui, infelizmente, é a que eu não gosto, pra mim é a mais fraca. Pelo massa velho, por luta, você vai se divertir. Mas infelizmente ela não é nada além disso. Em 3º lugar é essa aqui do Johnny Cage, o Cage Match. Eu prefiro essa animação em cima do Battle of the Realms porque ela é um pouco mais contida. Ela sabe que tá contando uma origem do Johnny Cage, ela sabe desenvolver o Johnny Cage, ela sabe transformar o Johnny Cage num personagem carismático. Embora não seja perfeita na sua história, no seu principal objetivo, que é contar uma origem para esse personagem, você gostar desse personagem, desse universo, ela entrega o que promete, e sem falar da estética, porque eu prefiro muito mais esse estilo do que o estilo do Battle of the Realms. Mas muito mais mesmo. Em 2º lugar, Snowblind, a história do Takahashi. Essa aqui me surpreendeu porque foi a animação logo depois do Battle of the Realms. Então a minha expectativa estava bem baixa para ela. E assistir animações com expectativa baixa geralmente é uma coisa boa, porque você pode se surpreender. E eu me surpreendi. A gente vê uma jornada clássica de personagem crescendo. O estilo da animação também é um pouquinho diferente das 2 primeiras. E é um estilo que também me agrada. Não é perfeita, assim como todas as outras animações do Mortal Kombat Legends. Como todas as outras animações, o 3º ato é o grande problema. Mas ela, comparando com as outras 2, é a melhor aqui. E pra mim, de uma forma geral, é nota 7. E em 1º lugar, óbvio que ia ser a Vingança do Scorpion. Talvez porque seja a animação que está adaptando a história de um dos principais personagens do Mortal Kombat. Tem a estrutura mais clássica de um Mortal Kombat, com o torneio, eles chegando, eles explicando ali, exatamente como você gostaria de ver um filme live action do Mortal Kombat. Foi aquela animação que teve o choque pra gente ver fatalities de fato numa animação, porque era algo que na minha cabeça nunca iria acontecer, que a Warner iria fazer, e no final ela fez, ganha pontos por isso. Tem a questão da coragem de ter sido a primeira, e a história da Vingança do Scorpion é boa, não dá pra esquecer isso, é uma história legal, clássica de vingança, que se sustenta em cima do lore do Mortal Kombat, mas que entrega. E se estamos falando de uma história assim, ó, nota 7, a qualidade da animação é nota 8, porque as lutas são muito boas. Elas são muito fluídas. Tem vários cenários de luta, a situação que a gente vê alguns personagens, tudo isso pra mim funciona muito bem. E depois que eu reassisti mais uma vez, eu gostei ainda mais, né, porque é quase, né, uma história ideal de Mortal Kombat. O que eu vejo é alguns fãs criticarem ali o final, o jeito que as coisas se encerram, mas principalmente o formato do torneio, que é uma coisa meio Battle Royale. E
E assim, ok, os caras se encontram no meio e lutam ali. Tá, mas eu até acho que é legal. Eu não tenho nada contra o formato de Battle Royale, não. Não é porque o original é um torneio e aqui é um Battle Royale que, tipo, acho que muda muita coisa. Até acho que o Battle Royale ajuda a dar uma dinâmica melhor pra história. Porque você nunca sabe quem vai se enfrentar, eles estão, tipo, no mapa... E eles podem se encontrar aqui e ali. A coisa fica muito mais dinâmica, sabe? Acho que pro desenrolar da história funciona melhor. Enfim, gente, essa é a nossa crítica de Luke Cage. Luke Cage não, pô. Enfim, gente, essa é a nossa crítica de Mortal Kombat Legends Cage Match. Eu espero que vocês concordem com a minha opinião, porque afinal é a opinião de Johnny Cage. Johnny Cage nunca está errado. Obrigado, galera. Comenta aqui, deixa o seu like e até a próxima animação de Mortal Kombat Legends. Se Shinnok permitir, é claro. E essa foi a nossa crítica de Mortal Kombat Cage Match. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.